Roteiro.tv de volta aqui para você. E como a nossa audiência é rotativa, eu de novo estou aqui na casa da minha amiga Fernanda, no T-Hell Eventos e Gastronomia, falando novamente com a Thalita Luperni, que hoje a gente vai falar de quê? Brigadeiro. A Moças do Brigadeiro surgiu há quase 2 anos, de uma paixão mesmo por brigadeiro. Eu adoro brigadeiro e comecei a pesquisar, sempre levei brigadeiro para todas as reuniões com os amigos, eu levava brigadeiro. E aí veio a ideia de fazer o brigadeiro, que o brigadeiro estava vindo com uma roupagem diferente. E aí a gente começou a fazer brigadeiros de vários sabores e sempre um brigadeiro gourmet, com produtos de alta qualidade. Então uma manteiga com teor de gordura mais elevado, que é uma manteiga extra, um chocolate belga, que é um chocolate também com uma qualidade superior, que tem um cacau de origem. E foi essa a nossa história. Falando em história, eu sei que tem muita gente em casa que adora brigadeiro, tem muita gente em casa que faz brigadeiro. Eu, naquele dia que a gente conversou, falei, sinceridade, eu não sei fazer brigadeiro, gosto muito de comer, mas não sei fazer. E vocês disseram que fazer brigadeiro é facílimo. Mas conta pra gente como surgiu a história do brigadeiro, de onde veio a história do brigadeiro. O brigadeiro é um doce brasileiro, 100% brasileiro. Então é um doce que veio daqui, é um doce da nossa terrinha. Ele surgiu em 1945, um brigadeiro da aeronáutica, Eduardo Gomes. Ele foi candidato à presidência junto com Getúlio Vargas e, se eu não me engano, Gaspar Dutra. E aí algumas moças fizeram o doce do brigadeiro. E esse para servir numa festa em que o brigadeiro iria participar, o Eduardo Gomes. Era um doce em homenagem a ele. Sim, era um doce em homenagem a ele, especialmente feito para ele. E aí virou o doce do brigadeiro, doce do brigadeiro. A esposa dele pegou esse doce, começou a fazer esse doce para arrecadar dinheiro para a campanha. E esse doce se popularizou e virou o brigadeiro nosso de todo dia. Aliás, o nome Moças do Brigadeiro vem daí, porque as meninas que faziam o doce eram conhecidas como as moças do brigadeiro. Mas o formato desse brigadeiro que foi feito para o brigadeiro Eduardo Gomes era nesse mesmo formato, com chocolate granulado? Sim, acho que não era com chocolate granulado ainda, o chocolate granulado veio um pouquinho depois, era com chocolate raspado e algumas receitas originalmente iam gema. A gente foi melhorando essa receita ao longo do tempo. O brigadeiro perdia ainda para doces consagrados como olho de sogra, ele ainda era visto com maus olhos. Depois ele ganhou um público maior, até chegar às festas infantis, né? É um doce que, se não tem em festa infantil, não é festa infantil. Brigadeiro tem que ter em festa infantil e vice-versa. Só que daí, nesse caminho do brigadeiro, ele começou a ganhar ingredientes de má qualidade. Então as pessoas começaram a colocar margarina, começaram a colocar achocolatado, e aí ele perdeu um pouco do sabor. Ele perdeu a coisa que ele tinha antes, né, de ser um doce diferente. E aí a gente veio já com essa história de brigadeiria para poder alavancar o brigadeiro de novo. Isso significa que a margarina e o achocolatado, não que eles sejam produtos de má qualidade, eles não têm qualidade para fazer o brigadeiro. Senão as pessoas vão brigar com a gente dizendo que margarina não tem qualidade e achocolatado não tem qualidade. Não. São produtos específicos para cada utilidade. Então a margarina é feita para uma coisa, o achocolatado para outra. E no brigadeiro ele fica ruim. Não é que fica ruim, é que, né, não fica com a qualidade que um doce... Porque hoje o brigadeiro é considerado um doce fino. Então, quando você coloca achocolatado, ele não fica com a mesma qualidade. Mas todo brasileiro sabe fazer brigadeiro e faz brigadeiro com achocolatado. E é uma delícia. Em TPM, toda mulher faz isso e até no micro-ondas. Vai lá e faz rapidinho para comer num dia de TPM. E ele é uma delícia. Só que quando você coloca produtos melhores, ele fica mais gostoso. Você falou de evento. Onde que a gente utiliza, onde que vocês utilizam esse brigadeiro hoje? Em que tipo de evento? Hoje o brigadeiro é utilizado em quase todos os eventos. Ele ainda continua em festa de criança, mas ele agora vai para casamento, para festa de 15 anos,
para evento de inauguração de loja, preview de moda. Então, por quê? Porque hoje ele tem vários sabores, ele tem uma roupagem diferente. Então, você consegue introduzi-lo, tem brigadeiro de damasco, você consegue introduzi-lo em todos os tipos de evento. Hoje, uma grande tendência, que começou em São Paulo, na verdade, é colocar só brigadeiro em casamento. Então a gente tem vários casamentos fechados que são só brigadeiro, não tem nenhum outro tipo de doce. Porque a noiva é apaixonada, ou porque o noivo é apaixonado pelo brigadeiro, enfim. E como você pode fazer brigadeiro desde pistache até meio amargo, damasco, então você tem para todos os gostos ali num só tipo de doce, que é a esfera enroladinha. Então, como eu sei que vocês já estão morrendo de vontade de comer brigadeiro, eu vou fazer a Thalita trabalhar um pouquinho e ela vai fazer pra gente hoje 2 tipos de brigadeiro. Quais que você vai fazer, Thalita? A gente vai fazer o de pistache e o de alecrim. Então, fala pra gente quais são os ingredientes do brigadeiro de pistache. O brigadeiro de pistache vai leite condensado, manteiga e farinha de pistache. Quanto de cada um? Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa cheia de manteiga e 2,5 colheres a 3 colheres de sopa de farinha de pistache. Esses ingredientes que você passou é para qual quantidade de brigadeiros? Dá em torno de 25 brigadeiros de 35 gramas. Então, mão na massa e brigadeiro para a turma. Thalita, me fala uma coisa. Você já está com os ingredientes aí no fogo há alguns minutos. Tem alguma dica que você possa dar para quem está assistindo? Claro, o brigadeiro não pode parar de mexer. A manteiga é sem sal, que eu esqueci de falar, e não pode ter sal de jeito nenhum. E sempre mexer, não precisa mexer com cautela, assim, não precisa mexer devagarzinho, pode mexer mesmo. Porque quanto mais a gente mexe o brigadeiro, mais ele fica brilhoso, mais ele fica fino, a textura dele melhora, então pode mexer o brigadeiro com vontade. E a panela, pode ser qualquer tipo de panela? O ideal é uma panela com fundo bem grosso. Quanto mais grosso o fundo, mais fácil é o brigadeiro, porque o cozimento é mais lento. Mas dá pra ser com qualquer panela. Então acompanha aí Thalita fazendo brigadeiro. Bom, Thalita, agora você me falou que a massa já está quase pronta, não é isso? Isso, ela já desgrudou do fundo da panela. Quando a gente raspa dá pra ver o fundo e quando eu levanto, ó, ela desgruda em bloco. Qual o procedimento agora? Agora a gente desliga o fogo e tira da panela. Desliga o fogo e vira, ó. Ele vai desgrudar da panela inteirinho. Aquele fundinho não pode raspar, porque ele é açucaro. Tem que deixar ele lá. Tá pronto, agora é só deixar esfriar e depois enrolar e comer. Quanto tempo para esfriar? Demora mais ou menos uns 40 minutos. 40 minutos para esfriar, então você aguarda um pouquinho que já eu mostro a Thalita enrolando o brigadeiro. Enquanto isso a gente vai enrolando aqui e já eu volto. Eu aproveitei que a gente vai precisar esperar um pouquinho para aquele brigadeiro de pistache ficar pronto e eu pedi para a Thalita fazer um outro sabor para a gente e ela colheu um alecrim ali fora da Fernanda e ela vai mostrar para a gente agora um brigadeiro de alecrim, que a receita, basicamente os ingredientes são os mesmos, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e mais ou menos uma colher de alecrim. Então vamos lá, Thalita, mostra pra gente esse brigadeiro de alecrim. Alecrim, alecrim dourado.
Já de volta aqui agora com a Thalita, aqui já temos o brigadeiro de pistache pronto. Aqui já temos o pistache, que vai ser enrolado. E a Thalita. Agora, Thalita, mostra pra gente qual é o próximo procedimento. Vamos lá. A gente pega uma colher e vou ensinar um segredo que a gente faz aqui no ateliê. A gente não enrola o brigadeiro com manteiga, porque daí a manteiga dá um gostinho de manteiga e o ideal é reforçar o sabor do pistache aqui no caso, ou do alecrim. Então a gente enrola com água. A gente pega a água gelada, passa na mão, pega um pouquinho do brigadeiro e aí ele não gruda. Se grudar, você põe um pouquinho mais de água, enrolou, jogou no pistache, laminado, sem sal. Isso, qualquer sabor de brigadeiro é com água? É com água, sim, qualquer sabor de brigadeiro. E a gente põe na forminha. Então aqui você já tem o nosso brigadeiro de pistache. E vocês vão ficando aí com as imagens da Thalita fazendo brigadeiro. Enquanto isso, eu vou perguntar para ela sobre embalagem aqui das moças do brigadeiro. Que tipo de embalagem você tem para servir os seus clientes, Thalita? Hoje a gente tem vários tipos de embalagem. A gente tem embalagens desde 1 brigadeiro até 100 unidades de brigadeiro na mesma caixa. São caixas que variam, caixas de tecido, caixas rígidas, que daí vai com fita, caixas de acetato, que dá para ver o brigadeiro. A gente tem os potinhos de brigadeiro de colher. Então esse brigadeiro é um brigadeiro mole, que também sai bastante para lembrancinha de padrinhos, de casamento. E até pra gente presentear, às vezes, um médico, né, que atende a gente numa hora que a gente precise, numa emergência. Enfim, presentear qualquer pessoa. E a gente tem as embalagens, esse potinho, que é com brigadeiro de colher, e a latinha. E brigadeiros, embalagens de vários tipos. A gente tem uma nova coleção agora, que é a coleção verão, então ela vem toda colorida nas cores do verão, amarela, goiaba, enfim, todas as cores do verão. Gente, agora, Thalita, o mais importante, as pessoas que quiserem encomendar o brigadeiro das moças do brigadeiro, como é que elas fazem? Elas podem ligar pra gente, pode mandar um e-mail ou podem aparecer aqui no ateliê. Aqui no ateliê a gente funciona das 9h30 às 18h e a gente sempre tem um brigadeiro e um café. Então, se você falou que as pessoas podem ligar, você fala o telefone e você fala o e-mail. Claro, o telefone é 3021 2020 9714 4234 e o e-mail é moças@moçasdobrigadeiro.com.br. Gente, enquanto a Thalita vai terminando de enrolar esse brigadeiro, eu vou agradecer e vou falar para ela que eu gostei muito de passar essa tarde aqui com você. Muito obrigado e vou comer esse brigadeiro. Eu que agradeço, adorei a presença de vocês aqui. Espero que vocês gostem do brigadeiro, que voltem sempre. E sempre que tiver uma novidade, a gente liga para vocês virem aqui. Roteiro.tv volta já. Um beijo, Thalita. Beijo, obrigada, Márcia. Esse brigadeiro aqui é meu.